Sejam bem-vindos para a nossa aula conceitual, a primeira aula conceitual da nossa disciplina Estudos da Religião, do curso de graduação em Teologia da Unicesumar Educação à Distância. É um privilégio estar acompanhando com vocês essa disciplina e a gente vai ter aqui um bate-papo bem interessante nesses conceitos que nós estaremos passando para vocês nessas 5 aulas conceituais que teremos com vocês. É importante que, junto com as aulas conceituais, vocês também participem com as leituras do nosso livro guia, que vão facilitar muito o trabalho de vocês na apreensão dos conteúdos que nós estaremos passando aqui com vocês. A nossa disciplina, então, ela leva a uma pergunta importante, ou seja, quais as expectativas que você tem ao iniciar o curso, ao iniciar essa disciplina nova, que é Estudos da Religião. Qual é a expectativa que você tem? Qual é o pensamento ou até mesmo o preconceito que você tem a respeito do que nós vamos ver, a respeito do que nós falamos como Estudos da Religião? Portanto, vamos ter vários conceitos, várias informações, e é importante que você tenha essa diretriz, esse cuidado nesse direcionamento daquilo que você quer ou daquilo que você pretende compreender do que é o estudo da religião, ok? Também é um ponto importante nós compreendermos que quando formos falar aqui sobre os estudos da religião, nós não iremos falar sobre estudo das religiões, ok? Então, a gente já vai ter um cuidado muito claro já desde o início para colocar os conceitos muito fortes e firmes aqui para vocês a respeito do estudo da religião. Esse é o nosso foco. E o nosso objetivo, de forma geral, da nossa disciplina, dos 5 encontros que nós teremos nessas aulas conceituais, é você entender o fenômeno religioso e a sua importância para a teologia. O diálogo do ensino, ou do fenômeno religioso, com a teologia, que é a área acadêmica da qual nós estamos participando. E, com isso também, apresentar a religião como um objeto da ciência, um objeto de estudo. A religião na sua dimensão social, na sua dimensão política, na sua dimensão geográfica, na sua dimensão histórica. Então, essa apresentação da religião também em todas essas dimensões, não só na questão espiritual, que geralmente é muito afeita a nós, e entendermos isso, a gente também vai poder entender a contribuição que a religião tem para a própria teologia. O nosso curso ele está dividido nessa seguinte sequência que eu vou mostrar para vocês e vocês acompanham comigo na tela. A primeira unidade, a unidade 1, nós estamos discutindo religião e ciências da religião. Então, o que é religião? A religião em outras culturas e épocas históricas, a religião e a sua função social, a religião como objeto da ciência e, por fim, para tentarmos achar uma nomenclatura coerente, estudo da religião, das religiões, como que é essa situação. Na próxima unidade, unidade 2, nós temos uma breve história dos estudos da religião. É claro que não há como nós nos aprofundarmos tanto, mas vamos dar um panorama para você a respeito disso. Então você acompanha comigo os itens que nós vamos estudar aqui. O contexto histórico das ciências da religião, o século das luzes e a religião natural, ou o iluminismo, que é muito importante para nós entendermos o fenômeno religioso. A religião pode ser ciência? Depois, teorias da origem da religião, teologia versus ciências da religião. Essa é a nossa unidade 2, breve história dos estudos da religião. E no item 3, nós vamos acompanhar a epistemologia dos estudos da religião. O que fundamenta esses estudos da religião? Então nós temos a teoria sociológica do Durkheim, as contribuições da psicanálise, nós vamos ver um pouquinho sobre Freud e Jung, a alienação marxista, a reação fenomenológica e as críticas à fenomenologia. Então, a formação da epistemologia dos estudos da religião perpassa por essa situação que nós vamos colocar aqui, esses temas que nós apontamos aqui. Na nossa 4ª unidade, nós vamos trabalhar diretamente
com os estudos da religião, mas no aspecto dele como uma ciência. Por isso nós vamos novamente retomar o debate. Estudo da religião ou das religiões? O segundo tópico, a contribuição de Max Weber para o estudo da religião. Depois, história da religião. Depois, sociologia da religião. E finalizando com o estudo das religiões e teologia. A nossa última unidade, a nossa última aula, nós vamos trabalhar temas específicos em estudo das religiões. Por isso nós vamos ver rapidamente um pouquinho da etimologia da religião e depois já entrarmos nos temas propriamente ditos, que são a vivência humana do ato religioso, ou seja, como o ser humano vivencia o ato religioso, a atitude mítica, né, como que a atitude mítica influencia no relacionamento da religião. Vamos trabalhar um pouco também com metáfora e alegoria e, finalmente, resgatando a vitalidade do sagrado. Nós terminamos, assim, portanto, a nossa unidade nessa disciplina de estudos da religião. E antes de entrarmos, fica aí uma dica importante para você, né, que está na tela, eu queria que você acompanhasse comigo. Procure estudar essa disciplina sem o compromisso da sua tradição de fé. Eu não estou pedindo aqui que você ignore a sua confessionalidade, muito pelo contrário, né? A sua confessionalidade vai ser muito útil para você entender o relacionamento entre teologia e religião, mas não deixe que os preconceitos da sua tradição fechem os seus olhos para ver outras possibilidades, para enxergar outras possibilidades. E quando eu falo enxergar não significa aceitação imediata, mas uma interpretação daquilo que é possível e que pode contribuir para aquilo que nós buscamos na vida em sociedade. Então essa é a dica que eu deixo para vocês, alunos, nessas aulas conceituais, para que sempre quando a gente for estudar, for analisar essas temáticas todas, nós tenhamos muito cuidado para não deixar a nossa tradição de fé, muitas vezes, bloquear o aprendizado, né? Bloquear aquilo que nós vamos estar trabalhando e vamos estar discutindo. Pois bem, então vamos na nossa primeira unidade, onde nós vamos discutir religião e ciências da religião. Essa é a nossa primeira unidade. E o primeiro tópico da nossa unidade é o que é religião? Vamos começar já com a pergunta, né, clássica, a pergunta que não quer calar. O que é religião? E é um conceito importante para nós entendermos religião, é percebermos que o termo religião e a conceituação desse termo tem provocado aí um intenso debate, né? Não só na área da teologia, na área da sociedade, mas especialmente também nos próprios estudos da religião, nas ciências da religião. Já desde o início do século XX, o psicólogo da religião James Leuba, ele diz que há centenas de definições diferentes para a religião. Ou seja, não há uma única definição para o termo religião. Há centenas de definições e nós vamos tentar colocá-las aqui e cercando e apresentando esse conceito para vocês. Por quê? Porque o significado do termo religião, ele não é exato. Não é um significado que está pronto, acabado. Por quê? Porque ele está imbricado nos sentidos que os seres humanos dão a si mesmos e à própria história. Por isso, religião tem um sentido para nós, brasileiros, que temos uma influência muito grande europeia. Mas para um africano, para um asiático, o termo religião pode ter outras conotações. Para nós cristãos, o termo religião tem um apego muito forte com o cristianismo. Mas para um muçulmano, por exemplo, ou para um budista, o conceito de religião ele já vai ter uma outra aplicação. Por isso que é muito difícil, o próprio Leuba diz que nós temos centenas de definições para o que é religião. Mas é importante que, ao tentarmos resgatar o que é religião, entendamos que o religioso, né, religião e o religioso, se caracteriza como aquela zona de sentido da própria pessoa, do próprio ser humano. Ou seja, em últimas palavras, a religião tem a ver com
o sentido último da pessoa. A religião tem a ver com a sua história. A religião tem a ver com o seu mundo, ou a forma de ver o mundo, com a sua cosmovisão. E quem traz essa informação é o Urbano Zilles, né, numa das suas obras, que inclusive está referenciada no nosso livro. Embora existam muitas definições de religião e muitas outras definições sejam lançadas permanentemente, nós não chegamos até hoje a algo que possa ser definido realmente, né? Ou seja, uma definição que ninguém rejeite, né? Uma definição clara, que não haja contestação de ninguém, né? Por exemplo, quando um determinado pensador, um determinado estudioso, afirma que a religião é caracterizada por seres espirituais, o seu crítico vai responder que não. Ele vai afirmar que a religião é caracterizada pela promessa da redenção. Outro debate, por exemplo, ou outra pessoa vai rebater, por exemplo, dizendo que, se for dessa forma, o marxismo é uma religião. E a gente sabe que o marxismo não é uma religião. E, portanto, a discussão vai se arrastar, né, se a gente for levar por esse sentido. Por isso é que devemos admitir que o surgimento do termo religião, ele está baseado num contexto muito específico. Religião, tal qual nós compreendemos e tal qual nós entendemos, ele está relacionado e ele pertence à história intelectual do Ocidente, né? E quando a gente tenta aplicar o conceito da religião para outros contextos históricos, outros contextos culturais, aí sim nós temos uma grande dificuldade na sua aplicação. Por exemplo, em várias línguas europeias ou várias línguas do continente europeu, a palavra religião ela está profundamente enraizada. Por quê? Porque a cultura europeia é marcada pelo cristianismo, né? Ou seja, quando um europeu ouve falar de religião, automaticamente ele já está relacionando e fazendo uma associação com a fé cristã, com o cristianismo. É claro que com esse movimento hoje que nós temos das quebras das fronteiras, né, a transitoriedade de pessoas em todos os continentes é muito grande, perde-se um pouco essa característica. Mas para, né, o europeu nativo, quando se fala de religião, está se falando do cristianismo, né? E por conta disso, isso também leva a muitos equívocos, inclusive para nós, aqui no Brasil. Por exemplo, para nós brasileiros, quando se fala de religião, já imediatamente se fala do catolicismo, né, para os brasileiros. Por isso que há, inclusive, uma dificuldade aqui entre nós. Muitas vezes a gente faz uma divisão, dizendo que existe uma religião católica, existe uma religião evangélica, uma religião protestante, quando na verdade existe uma só religião, que é o cristianismo. E dentro da religião cristã estão os católicos, estão os protestantes e estão outros ramos. Mas para nós aqui no Brasil, sempre quando a gente fala de religião, a gente já faz essa diferença. O termo religião, então, ele tem suas origens, e aí a gente vai para a sua parte mais etimológica, ele tem suas raízes na palavra latina religio, que descreve o quê? É uma atuação com consideração ou uma observância cuidadosa no serviço cultico. Ou seja, religio está ligada com alguma coisa de ritual, alguma coisa de culto. Para os romanos, portanto, né, os pais do latim, religião ou religio significava uma exatidão ritual, um culto exato. Um culto exato era religio. O Cícero, um grande poeta da língua latina, ele vai usar o termo religio para se referir várias vezes à ordem correta, à sequência correta do próprio culto. Então veja, Cícero, um dos grandes responsáveis para difundir o latim, vai utilizar a palavra religio para entendermos um culto com atos corretos, né, feito de forma correta, seja no serviço de adoração de um deus, ou seja no serviço de adoração de determinados deuses, né? Ou seja, religio
no contexto latino, e nós bebemos desse contexto latino, né? No contexto latino, religio está relacionada com a ortopraxia, ou seja, a prática correta. E não está ligado à ortodoxia, ou seja, a forma correta de crer. Então percebam que a origem da palavra religião no latim se relaciona muito mais à forma correta de culto do que à forma correta de crer. Ortopraxia, ao contrário de ortodoxia. O Agostinho, famoso Agostinho, que nós teólogos gostamos muito dele, ele utiliza uma definição de lactâncio e para aplicar a derivação do termo religião, o religio, ele vai utilizar o religare. Religare quer dizer ligar, amarrar, ligar de novo, ligar de volta ou levar de volta. Desculpe-me aí as redundâncias, mas o latim leva a essa interpretação um pouco redundante, né? Ligar de novo, ligar de volta, levar de volta. Ou seja, o religio do latim vai se transformar agora para o Agostinho no religare. Então percebam agora que é entender algo, que é fazer uma ponte com algo, né? Entender uma prática que está fazendo uma ponte com alguma coisa. E aí o Agostinho vai criar a expressão latina religio vera, ou seja, a verdadeira religião. A verdadeira religião é aquela que religa o ser humano com o divino. Essa é a ideia. Religa, né, liga de novo, porque um dia essa ligação foi perdida, a religião tem essa capacidade de ligar o ser humano com o divino, ou reconciliar a alma que se desvencilhou de Deus. Nos ambientes do cristianismo, esse é o termo mais comum, mais utilizado. Portanto, acredito que você no curso de teologia já deve ter ouvido falar que religião tem a ver com religare, religar o homem a Deus, né? Agora, há várias demonstrações do termo original em latim, religio, sendo aplicadas no sentido de uma prática correta de culto, né? De uma prática, de um ritual correto, e não da forma de se crer, da maneira de se crer. Ok? É importante também fazermos um contraponto quando a religião se opõe ao termo latino superstitio, ou superstição. Ou seja, não é uma fé errada. Superstitio em latim não é uma fé errada. Vejam que interessante. Mas é uma atuação errada no culto, na ordem do culto, né? Por exemplo, uma referência que se faz aos monges, às freiras, aos membros de congregações ou ordens, né? A partir do momento que eles são religiosos, esses monges, essas freiras são religiosos, significam que eles praticam de forma correta a religião. Por isso eles são religiosos, né? Então percebam que a religião tem um sentido também muito forte, como eu já disse e estou insistindo nesse conceito, para que você entenda bem, é a atuação correta do serviço ou do serviço de culto e não especificamente naquilo que é crido, né? Então vejam que aí já há um debate, porque uma ala vai se firmar a religião como algo que eu creio, né? Ou está vinculado à minha ortodoxia. Mas no sentido original, religião está vinculada muito mais àquilo que se pratica, e se pratica de uma forma correta, né? As partes culticas, as partes rituais, de uma forma muito correta. Veja que no final do século XV e início do século XVI, vieram os humanistas e passaram a relacionar o termo como sinônimo e senso comum, é claro, de fé cristã, ou a gente gosta muito, nós que somos protestantes, utilizamos muito a expressão uma confissão, ou uma afirmação, uma confissão de fé. E com a reforma protestante, ela passa a ter uma função crítica em dois sentidos. Então a religião, ou a verdadeira religião, ela é
contra toda a superstição. Veja que superstitio tem a ver com erro, né? Não necessariamente com falta de fé, mas tem a ver com erro, e contra magia. E na Reforma, esse termo vai ser utilizado para contrapor aquilo que a Igreja Católica, ou aquilo que o catolicismo pregava, principalmente na sua doutrina, nos seus dogmas. Por quê? Porque os reformadores olham para os dogmas, olham para as doutrinas do catolicismo e vão dizer que essas doutrinas estavam erradas. Por isso, no protestantismo, a religião aí vai ter uma forma de não mais um ritual correto, mas a forma de uma crença correta. Eu creio de forma correta. A partir do iluminismo, o termo religião, então, ele tem uma tendência muito forte a ser generalizado. Ou seja, religião é um termo que abarca uma diversidade muito grande. Para estar na moda, para usar o termo diversidade, religião abarca uma diversidade muito grande de religiões, né? Ou, terminologicamente dizendo, né, dentro da própria terminologia, a religião abarcaria toda a diversidade religiosa. Então, muitos teóricos da religião, muitos cientistas da religião, muitos estudiosos da religião vão utilizar a religião nesse sentido de uma diversidade a respeito de religião. Agora, também é importante entendermos que há uma crítica muito forte quando se usa essas situações e uma crítica que surge no século XIX e século XX para combater a ideia de que o cristianismo tem uma superioridade sobre as outras religiões. Ou seja, o cristianismo é a religião e as outras religiões são inferiores ao cristianismo. Então, isso no século XIX, século XX, isso vai ser muito crítico, vai ser muito criticado na conceituação do próprio termo religião, né? Ou seja, o reconhecimento absoluto do cristianismo como uma religião que perpassa todo o desenvolvimento linear do mundo, né? O cristianismo seria a forma mais desenvolvida de religião, ou a forma mais civilizada de religião, e estaria próximo desse ideal de religião linear, né, que serviria para o mundo todo. Esse conceito tem muitas críticas, recebe muitas críticas, e por conta dessas críticas, o termo religião, inclusive, vai ficar um pouco afastado da academia durante um bom tempo. Mas depois, então, ele é retomado, esse diálogo volta para a academia, o que é muito importante. Agora, também é fato dizer que dentro desse contexto amplo do que nós estamos discutindo de religião, se eu chegar para você e dizer assim, religião cristã, eu tenho uma noção muito vaga, porque é aquilo que eu já disse. Aqui no Brasil, por exemplo, quando eu falo de religião, eu estou falando de catolicismo, de protestantismo, e posso até falar de metodismo, de presbiteriano, né, presbiterianismo, dos assembleianos, dos batistas. Eu avanço nessa transfiguração do próprio termo religião. E aí eu vou apresentar uma religião como uma religião católica romana, uma religião anglicana, uma religião batista, uma metodista, uma pentecostal, uma ortodoxa russa, ou seja, várias formas de expressão. Por isso fica aquela pergunta dos estudiosos. Quando eu estou falando em religião, do que é que eu estou falando? O estudioso da religião, o estudioso do fenômeno da religião, precisa conhecer esses conceitos para ele poder articular o seu debate, articular o seu estudo dentro dessa situação que é extremamente importante. Vamos para o nosso segundo tópico agora. A gente falou um pouquinho do termo e entender como que a religião era vista em outras culturas e em outras épocas históricas, né? Como que a religião vai se enraizar no contexto histórico-cultural. Nós temos alguns termos assim muito próximos, você acompanha comigo aí na tela. Por exemplo, o termo eusebeia. Eusebeia era usado no período clássico na Grécia
para designar um temor, um respeito, não apenas aos deuses, mas a algumas pessoas importantes, os sacerdotes ou os oráculos e os objetos de culto. Então essa é uma palavra que era usada no período clássico da Grécia, eusebeia. Há uma outra palavra, latreia. Latreia se refere ao serviço de culto. Ou seja, ele tem um sentido genérico e designa um serviço prestado num sentido geral. E, muitas vezes, também num sentido até profano. Há outra expressão, né, que é utilizado também fora do ambiente do catolicismo, do cristianismo, que é tresqueia. Tresqueia descreve um ato de cumprimento de um mandamento. Quando eu estou cumprindo um mandamento, eu estou sendo religioso. Então, utiliza-se essa expressão tresqueia. Quando você avalia esses termos dentro de uma correspondência do universo ocidental cristão, você começa a ter complicações, porque é difícil trazer essas expressões clássicas para o ambiente ocidental cristão, né, por conta dos problemas que eu já coloquei aqui para vocês. Se a gente for para o islamismo, por exemplo, existe uma palavra árabe, a palavra árabe din. Din, ela deriva de uma raiz semítica que é a raiz dana. Din deriva de dana e significa que é acertar algo. Ou seja, no sentido, quando se relaciona com Deus, por exemplo, quando se relaciona com o divino, religião é pagar uma dívida para com Deus. Então, veja, o sentido para o mundo islâmico é muito diferente do sentido para nós cristãos, né? É um sentido muito estranho de se atribuir à religião. E por isso é complicado eu fazer uma associação da nossa forma de entender religião e a forma de um muçulmano entender o que é religião também. Porque o próprio termo din, ele corresponde a hábitos, a costumes, a formas de vida, né? Então há uma amplitude muito maior nesse entendimento. Em outras culturas, nós podemos pegar o índico, há uma expressão dharma no sânscrito, que significa segurar, carregar, ou seja, os deuses seguram, os deuses carregam o cosmo, né? E isso tem muito a ver com a lei, os deuses implantam a lei que ordena o cosmo. É por isso, por exemplo, que os indianos têm as sociedades de castas, principalmente os hindus, né? O hinduísmo é muito fortalecida essa questão das sociedades de castas, que vão colocar em evidência, quando se trata de religião, o ordenamento social, né? O ordenamento ritual e o ordenamento social também. Nas tradições budistas, o termo religião é relacionado com o ensinamento de Buda. Vejam que interessante. O termo religião para nós cristãos não é relacionado aos ensinamentos de Jesus Cristo. O termo religião para nós não está relacionado aos ensinamentos de Jesus Cristo. O termo cristianismo, sim, é o ensino de Jesus e dos apóstolos. Mas para o budismo, quando se fala em religião budista, está se falando dos ensinamentos de Buda. Ou seja, é uma religião que o termo religião está relacionado diretamente à sua ontologia, ou à sua existência, né? Por isso, no ambiente ocidental, é um termo que se distancia muito daquilo que nós entendemos, né? E o Klaus Rock, que é um autor também que nós temos no nosso livro, ele vai discutir que essa problemática ela se amplia muito bem quando eu levo essa discussão para outras regiões e para outros povos. Vejam o que ele diz textualmente. Uma perda total de qualquer chão seguro há, por exemplo, no caso das religiões africanas ou oceânicas, onde geralmente não encontramos nada que se destaque como área parcial, claramente distinguível de religião dentro do complexo geral da cultura. E o Rock continua. Não é de admirar que, antigamente, viajantes ou etnógrafos que se confrontaram com essas culturas julgaram ou que ali não haveria religião alguma ou concluíram que ali tudo era religião. Olha que interessante essa colocação do Rock, né?
os viajantes, quando conheciam outras culturas, tinham sempre um conceito, né, pré-fabricado, um pré-conceito, para dizer, ó, aqui não tem nenhuma religião, ou tudo ali era religião. Então, depende muito desses preconceitos que o etnógrafo, o viajante carrega, né? Por isso, toda essa complexidade dessa realidade vai justificar a busca de padrões e regularidades que governam a vida religiosa da humanidade há séculos. Os estudiosos da religião vão buscar, olha, precisa ter um fio condutor. Há algo que una, há algo que unifique. E aí é então que surge um pensador, Friedrich Max Müller, em 1870, que vai sugerir a criação de uma disciplina acadêmica, e ele vai chamar essa disciplina de ciência da religião, a gente vai estudar isso numa outra unidade, mas para quê? Para que ele queria uma ciência da religião? Para encontrar padrões, para encontrar princípios que pudessem uniformizar todas as religiões de todos os tempos e em todos os lugares. Essa é a busca daqueles que vão estudar o fenômeno religioso, encontrar padrões que identifiquem isso tudo. Embora, como nós vimos, na parte etimológica da palavra, é algo realmente muito difícil. A grande contribuição do Max Müller nessa criação daquilo que nós chamamos de ciências da religião é fazer com que os costumes, rituais, crenças de diversas religiões passassem a ser investigados por uma metodologia científica, acadêmica, né? Para que aí você pudesse desenvolver teorias e realizar comparações entre as diferentes religiões, mas por alguns fios condutores, né? E aí você então conseguiria encontrar um elemento comum para guiar, para dirigir os pesquisadores do fenômeno religioso, né? E por conta disso, os esforços, eles sempre são direcionados em duas vias quando se estuda a religião. Ou seja, a tentativa de encontrar um elemento comum nos conteúdos da religião, ou seja, uma substância, né, para eu entender a natureza ou entender a essência da religião, ou, em outras palavras, aquilo que está na base de todas as religiões, mesmo sendo religiões distintas. Então, o estudioso da religião, ele se preocupa com encontrar essa substância, né, essa essência do fenômeno religioso. E uma outra via de pesquisa é perguntar, é inquirir por aquilo que as religiões fazem, aquilo que as religiões realizam, ou, em outras palavras, as funções que as religiões cumprem e as funções que as religiões desenvolvem na vida social. E qual é a singularidade que existe entre elas. Então, esse também é um campo de pesquisa que está ligado na busca desse elemento comum. E aí vem várias interpretações. As interpretações essencialistas, a essência, as interpretações funcionalistas que nós vamos ver aqui. Mas a gente já começa aqui no conceito com a compreensão essencialista. Ou seja, na compreensão essencialista da religião, Deus é o elemento fundamental. Ou seja, Deus é o elemento que constitui a religião, ou que define a religião. Ou seja, Deus no sentido do monoteísmo, ou seja, os deuses, né, dos politeístas, uma divindade ou os deuses no plural. Esse elemento divino seria o elemento fundamental. Essa é a compreensão essencialista. E dentro da corrente essencialista, nós vamos ter algumas propostas muito interessantes de alguns estudiosos muito importantes na definição dos estudos da religião. Um deles, por exemplo, é Edward Burnett Taylor. Taylor é um estudioso da religião que vai influenciar sistematicamente os estudos da religião. Ele é indispensável, né, para nós estudarmos o fenômeno religioso. E ele vai dizer o seguinte: nós não podemos partir do princípio daquele impulso natural que nós temos de descrever a religião como uma crença em Deus, né?
Por quê? Porque essa definição exclui uma grande parte da raça humana. Porque uma grande parte da raça humana não crê em Deus, ou crê em mais de um Deus. Entenderam? Ou seja, se eu disser que religião está relacionada na crença em um Deus, eu excluo uma grande parcela da humanidade, né? Porque há deuses diferentes. E o próprio Taylor vai dizer o seguinte, olha, existem o Deus dos cristãos, o Deus dos judeus, o Deus dos muçulmanos, há diferenças, talvez para nós teólogos, diferenças sutis, mas para o estudioso do fenômeno religioso, diferenças grandes, né? Agora, qual é então a proposta que o Taylor vai colocar? Se eu não posso crer em um Deus e definir a religião como a crença em um Deus, mas ela é algo essencial, eu preciso entender a religião então como a fé em seres espirituais. E é a partir desse arranjo que o Taylor vai fazer, que ele consegue dialogar e construir toda a sua definição de religião, né? É claro que se a gente formos fazer aqui as objeções à definição essencialista, nós vamos ter aqui várias objeções a essa corrente essencialista, né? Mas ela é importante porque ela inicia o debate, ela inicia a discussão daquilo que nós chamamos de estudos da religião, né? E aí vão surgir, dentro das definições ou funcionalistas ou fenomenológicas, vão surgir vários outros estudiosos que vão trazer contribuições extremamente positivas para nós que estudamos o fenômeno religioso. Ok? Finalizamos o segundo tópico e já que nós falamos da religião essencialista, vamos entender a religião como cumpridora de uma função social. O que é isso? Quem trabalha com a religião explicada a partir do ponto de vista funcional, abre mão da essência. Ou seja, eu não estou perguntando o que a religião é, se a religião é crer em Deus, ou deuses, ou seres espirituais. Mas eu pergunto o que a religião faz. Ou seja, qual é a função da religião. Porque esses estudiosos funcionalistas vão partir do pressuposto de que a religião reage a problemas humanos, problemas comuns, problemas fundamentais. E esses problemas não podem ser solucionados tecnicamente. Por exemplo, crises existenciais, né? To be or not to be, ser ou não ser, como já dizia o Shakespeare, né? Em Hamlet. Eis a questão. É uma dúvida essencial. Uma dúvida quanto ao sentido último da vida. Para que eu vim? Para onde eu vou? Qual é o sentido último da vida? Essas questões não podem ser solucionadas simplesmente dizendo que a religião é crer em um ser espiritual. Mas é entendendo qual é a função que essa crença num ser espiritual produz no ser humano. Ou seja, trazer uma caracterização humana para a religião. Percebam que os essencialistas, o Taylor e de todos aqueles que vão trabalhar com essa visão essencialista, eles partem do pressuposto divino, espiritual. Mas os funcionalistas vão partir para uma caracterização humana. Né? Uma caracterização humana da religião. Descrevendo o ser humano como um ser religioso. Ou, em última análise, a religião fazendo parte da essência da condição humana. As teses funcionalistas partem dessa definição. E é óbvio, se a religião tem uma função, e não só uma, mas múltiplas funções, ela tem múltiplas funcionalidades, eu preciso limitá-las a determinados campos para que eu possa interagir com o fenômeno religioso, ou para que eu, acadêmico, possa estudar o fenômeno religioso. Por isso, os funcionalistas colocam a seguinte pergunta: o que se espera da religião em vista da cultura em seu conjunto? Então percebam, a religião influenciando a cultura.
ou em última análise, uma resposta clara para essa pergunta seria: a religião funciona como um fenômeno integrador da sociedade. Uma das funções da religião é integrar a sociedade. Essa corrente funcionalista, ela será muito cara aos sociólogos, por exemplo, o Émile Durkheim, nós vamos ver o Durkheim posteriormente em outra aula. Também um etnólogo muito conhecido, Bronislaw Malinowski, é um etnólogo britânico que vai trabalhar nas Ilhas Trobriand e fazer todo um trabalho de etnografia com os nativos trobriandeses. E entendendo o quê? Que a religião tem uma função social, uma função na vida social, uma função no trabalho da vida social. Esse é um ponto importante que a gente precisa discutir. E esses autores, o Durkheim, Malinowski, todos aqueles que vão na esteira desses pensadores, vão levar a ideia da funcionalidade da religião para a ciência, para a economia, para o direito, né? A religião como algo que é extremamente funcional. Nesse conjunto de informações, a função da religião, então, seria integrar as pessoas à sociedade, ou seja, acomodá-las ao meio social e torná-las como agentes de harmonização. É claro que as definições desses funcionalistas têm os seus limites, há críticas muito sérias que são feitas a esses funcionalistas. Por exemplo, eles ignorariam alguns conteúdos muito específicos da religião, né, e tornariam esses elementos não religiosos, né, porque se a religião tem uma função, eu vou buscar o tempo todo a função da religião, eu acabo deixando de ser religioso, né? Claro que as interpretações essencialistas e funcionalistas do problema religioso têm as suas limitações. E a gente vai, nas nossas aulas, vocês vão acompanhar, vamos tentar explicar melhor para vocês quais as limitações desses pontos de vista, que são pontos de vista de autores que discutem esse tema, essa temática da religião, do ponto de vista de dizer que a religião tem uma função social. Pois bem, o nosso próximo tópico fizemos esse apanhado de informações, de conceitos, mas trazer para você a ideia da religião como objeto da ciência. Ou seja, se eu não tenho condições de fechar uma definição de religião a partir de um conteúdo inequívoco, ou seja, a partir de um conteúdo que seja único para todo mundo, para todos os seres humanos, eu tenho que renunciar a uma definição de religião, né, deixar essa questão em aberto. E ao fazer isso, eu estou propondo, né, a condição de dialogar. Claro que isso tem problemas, claro que isso tem problemas, né? Eu não tenho como, se eu não tenho um objeto de pesquisa, se a religião não é um objeto de pesquisa, como eu consigo fazer com que a ciência investigue esse objeto, né? Há muitos críticos que vão dizer que a partir do momento que eu renuncio a essa possibilidade, eu renuncio à própria ciência da religião, ou renuncio o próprio estudo da religião como uma disciplina independente, ou seja, não teria como estudar a religião. Por isso, os teóricos vão propor uma caracterização aproximativa daquilo que nós chamamos de religião. Ou seja, nomeando critérios que permitem definir de forma mais concreta o que nós queremos dizer quando estamos falando de religião. Ou seja, não me limito a uma definição estreita do termo, mas coloco pontos onde com aqueles pontos eu consigo fazer com que o meu interlocutor entenda o que eu estou dizendo, né? Claro que as definições costumeiras, elas precisam ser colocadas também. Aquilo que nós costumeiramente chamamos e entendemos por religião, também são colocadas nesse arcabouço. A vida, a experiência de fé, o ritual, o rito de passagem, a divindade, tudo isso permite com que nós compreendamos e entendamos a religião como algo extremamente importante. Agora, o fenômeno religioso,
né, quando a gente discute essa questão do fenômeno religioso, a gente também, mais uma vez, discutimos aqui que são vários elementos, são vários critérios, são várias dimensões que nós discutimos para apresentarmos o que é um estudo da religião, o que é entender aquilo que é religião. A conceituação do termo é extremamente complicada, né? O Klaus Rock, mais uma vez, vai nos trazer aqui uma lição importante a respeito de religião. E ele coloca o seguinte: um construto científico que abrange todo um feixe de definições do caráter funcional de conteúdo, através do qual podem ser captados, como religião, no esquema, elementos relacionados entre si e formas de expressão como objeto e área de pesquisa científico-religiosa e outra. E aí ele vai trazer uma série de coisas que se nos apresenta como religião. Também nós temos, dentro desse conceito aberto, né, a questão dos símbolos, o fenômeno, a linguagem, a metodologia, né, o discurso religioso, tudo isso passa a ser objeto de análise para se entender essas conceituações de religião. O fenômeno religioso é um objeto de pesquisa que se situa numa dimensão humana e numa expressão social. Eu não estou pesquisando a religião para pesquisar Deus, mas pesquiso a religião para entender como o ser humano se relaciona com ela. Por isso que aí a gente finaliza com essa questão da nomenclatura, né? Qual é a definição correta, então? Né, já que estamos falando de uma ciência da religião, de um estudo da religião, como é que eu vou entender os pressupostos? Será que eu tenho ciências da religião? Será que eu tenho ciência da religião? Ou será que eu tenho uma ciência das religiões? Então, do que eu estou falando? Então, vejam que é uma dificuldade nesse âmbito aqui. Nós vamos preferir utilizar o termo ciências da religião. Desculpe, ciência da religião, que é um termo que é utilizado muito na Alemanha. Né? Ciência da religião utilizado muito na Alemanha. Ou seja, uma ciência da religião que se aproveita de métodos da sociologia, da história, da psicologia da religião, de outros elementos da etnologia, da antropologia, da própria geografia. E isso se justifica porque os defensores do termo ciência das religiões, ciência das religiões, partem daquele pressuposto de que religião é plural. Então há várias religiões, né? Claro que de fato há muitas religiões, né? Budismo, hinduísmo, cristianismo, judaísmo, há várias religiões. Mas nós vamos trabalhar com a nomenclatura nessa disciplina, ciências da religião. E quando eu uso ciências da religião, eu não estou excluindo as ponderações que foram feitas pelas outras expressões que já foram colocadas aqui, né? Eu, quando opto por religião, eu não estou me definindo a religião cristã, judaica, eu estou definindo o fenômeno religioso como um todo. E ciências, por quê? Porque eu vou utilizar não uma ciência específica do fenômeno religioso, mas a teologia, a filosofia, as ciências sociais para discutirem, portanto, com aquilo que eu chamo de ciências da religião, para discutir com a religião. Portanto, volto a afirmar, nós vamos utilizar a expressão ciências da religião. Só para ficar claro que talvez eu tenha falado uma expressão errada, porque são várias expressões, mas nós vamos utilizar ciências da religião e estudos da religião. Né? Por que estudos, no plural? Porque estudos que levam em consideração várias abordagens. Ok? Então, finalizamos essa nossa primeira aula da nossa disciplina Estudos da Religião, essa aula conceitual. Espero que você tenha aprendido aí esses conteúdos, esses conceitos. Leia o livro guia para que você possa aprender melhor, ter melhores condições de discutir esses conceitos. Na próxima aula, vamos nos aprofundar mais nesse debate dos estudos da religião. Eu aguardo você. EAD, o Unicesumar tem qualidade de ensino para você.